Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, Hystericers! E aí, Emília e Manu, como é que vocês estão? O que vocês me contam? Eu estou bem animada com que a gente vai eleger um bonitão, gostosão, comunista, socialista, muçulmano para a prefeitura de Nova York. Gente, assim, eu estou vidrada. Eu gostei que ela meteu um nós vamos, né? Infelizmente nós não vamos nada, né? Não, nós, a humanidade. Eu gostei esse senso de pertencimento. Assim. Ele é sensuales mesmo. E Nossa, Manu, o que faz Manu feliz hoje? Nada. Nada? Zero? Você não tá feliz? Mentira, eu tô muito feliz, mas eu tô ansiosa, porque eu viajo amanhã pra Portugal e eu não comecei nem a fazer minha mala. Você fica quantos dias? Eu fico 10. E assim, eu sou taurina, eu preciso ter tudo que eu preciso e mais um pouco. E coisas que eu não preciso também, comigo. Eu te entendo. Então, é animado. Mas tá tudo no esquema. Agora, eu fico ansiosa. Tô aqui mamando no meu CBD. E fé, vai ter que dar tudo certo. Vai dar, Manu. Você já foi pra Portugal? Não, eu vou ficar lá largada, solta. Inclusive, tô aceitando as dicas. Manda aqui no comentário, manda na DM. Vai lá, se eu conseguir, vai ser tudo de bom. Porque eu vou ficar uma semaninha, na verdade. Porque eu vou ficar nesse evento de roteiro em Cascais, no fim de semana. Cara, trocando conhecimento, gente. Vai ser lindo. E aí, a semana seguinte, eu fico mais 7 diazinhos em Lisboa. Curtindo, apenas se entregando. Na verdade, eu vou meio trabalhandinha. Você vai ficar 15 dias ao todo? Não, então eu fiz a conta errado. São 10. Tá. Não, são 7 mais 3, é isso? Tipo isso. Tá meio isso. E aí vai falar em inglês, tá um pouco nervosa. Eu tava contando Fala, aqui Manu, pra aquilo gente. que você falou pra gente agora. Philosophically speaking, eu tava falando antes com as meninas, que eu falei, cara, vou dar aula em inglês no Ravels and Dravels and Dravels. E tava meio nervosa, né? Mas tive que me virar nos 30. Aí eu tenho uma grande amiga, Marina Gasolina, Maioral. E a gente, eu falei, pelo amor de Deus, a gente ficou fazendo conversação, assim, intensivo, dia sim, dia não. Na última semana, dia sim, dia também. Pra tirar um pouco a trava, a ferrugem aqui. A teia de aranha. Porque a gente já gosta de falar de uns assuntinhos pra lá de espinhosos. Aí que dirá inglês? Na nossa língua que não é nativa. Né? Mas aí, nesse sentido, tá tudo bem. Tem meu roteirinho também. Você vai meter um Aristóteles em inglês? Aristotle, yes. Aristotle's theories. Entendi. Cara. Nossa, eu queria muito ver. Essa apresentação, ela é aberta para a pessoa que estiver em Cascais? Cara, isso aí é a pergunta difícil também. Porque todo mundo pergunta, e aí, mas eu vou estar em Portugal, como é que é? Aí tem o site, o nome é DISC. O evento chama DISC 2025, Disrupt Industry Screenwriting Conference. Aí você vê lá, você tem passe, tipo esses eventos que eu acho que você tem um ingresso, um passe para você ir nos dias, são 3 dias de palestras, 1.000. E aí, se você estiver pela área, por favor, vou adorar. Mas eu não sei muito bem como funciona da parte de quem tá participando, né? Eu só entendi a dinâmica como speaker. Entendi. Não dá pra você saber tudo, né? Você vai lá, vai se informar, vai brilhar. Mas dá pra gente saber que é chique. Muito. Ai, não, tô muito feliz. É felicidade pura. E você, quando tá feliz, dá coceira no sovaco? Dá. Porque eu tava coçando. Tava coçando muito o sovaco. Que legal. Bacana. O meu sovaco, ele é muito expressivo. Muito expressivo. CC de nervoso, vocês têm CC de nervoso? Meu cortisol subiu. Claro. Meu CC vem nervoso. Junto. Claro, CC, claro. Sim. A axila nervosa, Agora eu tô... Tá rolando um CCzinho. Não, eu tô um campo de lavanda aqui, minha filha. Então eu não tô tão nervosa assim ainda, não. Mas é engraçado, porque eu também tava falando da terapia da ansiedade, né? De umas paranoias aleatórias de saúde que me deram ontem à noite. E aí, anteontem à noite, na verdade, é a minha terapeuta. Existem contraforças, né? Quando você tá vivendo um momento animado, legal, assim. Eu adorei essa expressão, contraforças. Então,
Que é pra você voltar para aquele estado, né, mundano, desgraçado. Não, então eu vou curtir esse momento. Você tem que ser a contra-força da contra-força. É isso aí. E, Mili, conta pra gente do lançamento do seu livro, o qual não fui por motivos de Rita chegou exausta. Ai, olha, Tati, realmente, eu ia falar com a Rita, eu ia tentar um suborno, mas não consegui ligar. Gente, foi engraçado o lançamento do meu livro. Eu vou falar, mas antes eu vou contar uma história bem rapidinha desse negócio de falar inglês. Eu morei em Los Angeles, né? E eu tava lá há uns 2 anos e um primo meu, carioca, o Milton, foi me visitar. Ele tinha, na época, 18 anos. Então eu fui buscar ele no aeroporto. Eu morava em Santa Bárbara, peguei o carro, dirigi até Los Angeles para pegar ele. Quando eu cheguei, ele falou assim, fiz um intensivo de inglês para vir te encontrar. E deu muito certo, eu tô falando muito bem, então eu não quero que você me ajude em nada. Eu vou pedir tudo sozinho. Tá bom, Milton. Eu tinha 30 anos na época. Aí ele quis parar no McDonald's, então a gente parou logo no McDonald's. Aí eu fui com ele até o caixa. E daí ele falou, 1 hambúrguer, bem carioquês, assim, and a Coke. E aí a mulher que virou pra ele e falou assim, is that all? Tipo, isso é tudo? Então ela falou, is that all? E ele olhou pra mulher, olhou pra mim, olhou pra mulher, olhou pra mim. Ele não estava preparado para uma pergunta, ele só queria pedir o hambúrguer. Aí, como ele tinha falado pra eu não ajudar, eu estava muda. Aí ele se entendeu sozinho nesse diálogo, ele virou pra mulher e falou assim, labial? Eu nunca me esqueço disso. Labial? O is that all? Ah, ele entendeu labial? Ele entendeu. Então ele repetiu. Ele repetiu. Labial. Então, na família, hoje, a gente se fala labial, sabe? Labial. Mas lançamento, por favor. Lançamento, então. Aí eu tava com medo, né, de que, pô, é sempre assim, né, Tati? A gente lança livro, faz alguma coisa, até festa de aniversário, ninguém vai. Porra, vai ser chato, chatão. Quando eu soube que ia ser naquele teatro, onde você lançou, da Megafauna, na minha cabeça só tinha um teatro lá, que é o Teatro da Cultura Artística, que tem, sei lá, 1000 lugares. Então, eu estava em pânico. Mas eu cheguei lá, 6 horas, o lançamento era às 7, cheguei às 6, já tinha uma boa movimentação e uns fotógrafos. Aí eu falei, ai gente, nossa, deu tudo certo, vou entrar rapidinho com a cabeça baixa, me achando. Entrei rapidinho, fui pro teatro, fui pro camarim. No camarim, começaram amigas minhas a me mandar fotos da entrada. Mili, não vou conseguir entrar, olha como tá. Parecia estádio de futebol lotado. Gente, que demais! Calma. Aí eu falei assim, gente, deu tudo muito certo, que demais. Aí falta assim, 10 minutos pra começar, eu assim, galuda, num nível, engaludei, eu falei, deu tudo certo, é isso aí. Entra alguém e fala assim, gente, tá uma zona lá fora. Tá tendo o festival de cinema. Não. Passando o Agente Secreto e o Wagner. E o Wagner Moura tava lá. O elenco está aí. Gente, não era pra mim. Era pro Agente Secreto. Era pro Wagner Moura. As pessoas que foram me ver pegaram umas senhas assim, eu sou senha 200, porque entraram no evento errado. Um monte de gente foi embora. Ah, não acredito. Caralho, gente. Não, gente, eu fui, eu soube disso 5 minutos antes de entrar, entendeu? Ah, não. Aí eu entrei já falando, gente, mas assim, tava cheio, entendeu? Mas muitas amigas e amigos não conseguiram ir, porque pegaram senhas, eu sou número 190, não vou ficar esperando. Só que as pessoas foram embora com a impressão de que eu sou um sucesso, um mega sucesso. Não, gente. Ah, gente, não. É o Justin Bieber, né? Tipo assim, gente, quem tá aqui? Isso. Alguns eu não desmenti. Eu fiz aquela série Meu Passado Me Condena, que virou filme, depois virou peça de teatro, aí virou Caneta, que é como tirar dinheiro de uma coisa que deu certo. Caneca, tudo. E aí, o filme tinha sido um sucesso, a peça também lotava e etc. E aí eu fiz o livro. E aí eu perguntei pro Porchat, que era ele e a Mia, né, que faziam a peça, se eu podia vender o livro na peça, na saída da peça ter o livro para vender, né? E o Porchat falou, tudo bem, deixa aí, mas eu não sei, porque eu acho que de repente a galera também vem mais para ver eu e a Mia. Deu uma resposta ali que eu falei,
vai vender meu livro, pô. Como é que não vai vender meu livro? E o Porchat tava bombando muito, assim, tava no ápice do Porta dos Fundos, tal. Ele não foi arrogante, tal. O Porchat é muito gente boa. Ele só falou pra eu não me decepcionar, assim, porque o que lotava é que a galera ia pra ver ele mesmo, né? E amear. E eu falei, não, eu comprei a briga. Eu falei, eu tenho certeza que a galera também quer comprar meu livro. E aí, numa das noites da peça, eu pedi pra ele falar, e hoje a autora tá aqui, ela escreveu o livro da peça, né? E ela vai estar numa mesa lá fora. E o teatro tinha, tipo, 800 pessoas, 1000 pessoas. Eu pensei, pelo menos uns 400 livros eu vendo. Não é possível que metade não compre o livro, né? Comecei a ver todo mundo indo embora. Ninguém vinha falar comigo. Ninguém. Tipo, 100 pessoas já foram embora, 200 já foram embora, 300. De repente vem vindo uma. Aí eu pensei, cara, essa uma vai de repente trazer 3, que vai trazer 10, e pelo menos eu vou vender 20 livros, sei lá, né? A pessoa olha pra mim e fala, você sabe onde é o banheiro? Não. A pessoa estava perdida procurando banheiro. Não. Esse dia foi muito triste. Assim, os meus lançamentos de livro são bons, né? As pessoas vão, porque elas vão por minha causa. Agora ali, de fato, as pessoas estavam indo pelo Porchat. Ninguém estava afim de comprar um livro de crônica, sabe? Então tem isso também, né? Às vezes tem um lugar certo para você, Sim. né? Sim. Ali tinha o teu público, mas porra, Wagner Moura é foda, né? Porra, é meio com isso. Agente Secreto, não dava, assim, não dava pra competir. Eu ainda falei pra uma pessoa que tava lá fora, quando essa galera do Wagner Moura perguntar por onde sai, você aponta o teatro onde eu tô, entendeu? Não, mas teve um erro ali de produção que eu ficaria meio chateada no teu lugar, assim, eu conversaria com o pessoal, porque assim, quem chegou falando milho não tinha que pegar a senha número 200, é meio sacanagem isso. Claro, teve uma total confusão, sim, mas tava muito feio, sabe? Porque deve ter feio. superlotou e aí eles provavelmente não deram conta da demanda. Sim. Do Wagner Moura. O tema de hoje é DR, mas antes de puxar, eu quero abrir aqui perguntar uma coisa para vocês. Eu tô passando por um negócio muito louco. Eu estou fazendo um documentário sobre dor crônica. Então, quem nos assiste e nos escuta aqui, em breve, terá um documentário. Eu tenho dor crônica há 15 anos. Eu comecei a perceber que são mulheres que têm dor crônica. Sempre que eu escrevo ou falo sobre dor crônica, uma enxurrada de e-mail, mensagem no Instagram. Eu tenho dor crônica, é só mulheres. Então, é um documentário que conversa com sociólogas, psicanalistas, médicas, porque mulher tem mais dor no corpo, né? E aí, cara, eu tô há 10 dias filmando, todos os dias conversando com médicas, com pessoas que têm dor crônica, com cientistas, com biólogas. Eu não estou suportando a dor no meu corpo. Tipo assim, ela piorou uns 500%, porque eu tô mergulhada no tema, entendeu? Então hoje eu tô meio pra baixo, assim, só pra explicar que eu tô meio assim, ó, gravando. Pra quem aí tá assistindo. Não sei se vocês já passaram por algo assim, vocês que são escritoras também, de mergulhar num assunto e acabar ficando... óbvio, eu já tenho a dor crônica, por isso estou fazendo o documentário. Mas eu piorei demais, eu tô assim, eu não sei o que fazer. Eu não tô conseguindo ficar sentada aqui de tanta dor, assim. E tá ficando incrível o documentário, mas eu acho que eu mergulhei num lance que eu já tenho, mergulhei assim muito para poder fazer. E eu tô assim... Eu acho absolutamente normal que aconteça assim, né? Eu acho que, por exemplo, eu não vejo nada... Depois que o sol se põe, eu não vejo mais nada que seja pesado, porque eu coloco pra dentro isso. Aí eu fico com taquicardia, não durmo, eu fico achando que, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim, eu moro sozinha, né? Então eu fico pensando em coisas ruins. Eu acho normal que a gente se misture ao meio, né? E acho que parte do que a gente nesse nosso trabalho de traduzir coisas, né? Porque quando a gente escreve, a gente está tentando traduzir algumas coisas, né? Da maneira como a gente entendeu. Ele é bem feito quando você consegue se misturar. Então, sabe que o veneno é o remédio, assim? Sim. Eu acho. Pensei isso também, porque eu gosto de pensar, e pelo menos na minha experiência, quando a gente debruça num assunto, ele começa a doer, que você tá no processo de cura. Então, primeiro você sabe assim, você tá mergulhada nisso. Só que inicialmente é a dor. Você tem que sentir, né? Como é que é? Que é a fase da Rumi, não é minha não. Que é a cura da dor, é a própria dor. Então você mergulha naquilo e é bonito isso também, de ouvir, de falar com pessoas que também estão passando por isso, porque isso também cura, né? Então,
Eu espero que isso tenha a ver com uma curva de subida, sabe? Quando piora pra Não, melhorar. mas com certeza tem. Eu tô assim, lidando com uma dor que vai ver já tava aqui, eu não acessava, e eu ficava sentindo só a ponta do iceberg da dor, sabe? E aí, nossa, eu tô tendo um monte de sonhos, assim, de coisas que eu Ai, coisa sofri boa. quando eu era criança, na adolescência, que tá voltando. Tá muito. Eita! O processo de fazer um Caldeirão, documentário é um negócio bem intenso, assim. Mas é o corpo hablando, né? O inconsciente, é a entranha, é a parte não verbal, né? Não mental do corpo, ó. E a maior parte das mulheres que eu entrevistei falam dessa performance de o tempo inteiro, sabe? A gente já vai ser massacrada só por ser mulher, né? Já vai ter machismo, já vai ter misoginia, já vai ter alguém querendo diminuir. Então, você tem que performar uma coisa muito de aguentar, assim, né? E elas falaram que isso vai machucando o corpo, que isso vai doendo. E que todas usaram a palavra "tô muito cansada", cansaço. Todas falaram dessa performance o tempo todo para ser uma super mulher. E são frases que a gente sabe. Mas você escutando num documentário que você grava todos os dias, intenso, durante um mês... Eu tô chegando em casa e eu fico assim... Quem sou eu por baixo de toda essa performance? Quem sou eu por baixo dessa persona? Então tá muito louco o processo de fazer um documentário. Mas queremos ver esse documentário. Tá bem intenso. Mas vamos à DR, porque livro maravilhoso de Mili, que tô ansiosa para chegar na minha casa. É sobre uma DR. E aí, queria saber que DR vocês vão trazer aí, que tem possibilidades mil, né? DR com a mãe, DR com o amigo, DR com a gente mesmo. Daí eu tô agora numa... Por isso que eu também trouxe esse tema do documentário, porque eu tô numa DR comigo mesma, porque eu percebi que eu tô levando uma vida que eu não suporto. Só que é a vida que eu quero. Então, a DR. Eita, nós! Diferente, É né? diferente. Eu adoro quando a Manu fala diferente. Diferente, né? Porque eu não quero... Enfim, mas essa é a DR eterna, né? Tipo, eu quero fazer coisas, mas eu quero, na verdade, ter uma vida muito mais de boinha. Mas eu quero, sabe? Sim. Essa pessoa que eu acho que eu quero ser, na verdade, eu tô de saco cheio. Eu tô querendo ficar quieta. Então, eu tô nessa DR comigo. Então, não sei. Vocês estão em DR com vocês? Quer ir, Manu? Manda balas. Manu, quando a Manu entra em estado de figurinha, ela tá assim, eu fiquei reflexiva, tô tendo uma DR comigo mesma aqui, entendeu? Ela tá em estado de DR figurinha. Então, assim, eu me dou muito bem comigo. Eu adoro ficar sozinha e ter essas DRs comigo mesmo. Elas normalmente, às vezes eu concordo comigo, às vezes eu discordo de mim, mas a coisa vai indo assim, a gente está se dando muito bem, eu e eu. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre detestei DR. Tem um aspecto masculino, uma dimensão do masculino em mim que sempre fugiu de DR. É uma infantilização também, né? Eu nunca gostei, e quando eu entrava em DR com as minhas mulheres, cada uma a seu tempo, né? Eu entrava para ganhar. O que também, gente, né? Hominho, tem um hominho. Exato, gente, exato. Se não fosse para ganhar, eu não entrava, entendeu? Então, eu lembro, assim, eu lembro de uma DR, que foi talvez a mais dolorida que eu já tive, quando eu achei que eu estava sendo traída. Quando você acha que você está sendo traída, a suspeita da traição, a Manu já levou a mão à boca, a suspeita da traição faz nascer na gente um tipo de inteligência que a gente não sabia que tinha. Porque eu fiquei inteligente num nível, gente, assim, foi quando eu alcancei o máximo da minha inteligência. Eu conseguia ligar todos os pontos, eu conseguia ver coisas que eu não sabia que eu era capaz de ver, eu conseguia fazer associações que eu não sabia que eu podia fazer. Aí um dia eu me senti pronta para ter uma DR que eu ia ganhar, mas que eu ia perder, porque eu ia fazer ela confessar a traição. Porque eu já tinha, toda a arquitetura da traição já estava na minha cabeça. Foram meses arquitetando aquilo. E aí eu finalmente comecei a DR, era uma noite, eu morava em Nova York, e quando eu vi que eu ia ganhar aquela DR, eu recuei. Eu estava a 10 segundos da reta de chegada e eu pensei, eu quero ouvir isso. E aí eu recuei.
Jura? Você ficou planejando aquilo dias, horas? Meses. Meses. Reuni tudo que eu podia reunir, arquitetei na minha cabeça, numa eloquência, numa capacidade de associar ideias, e ela contra-argumentava, e eu ia lá e mostrava a falha, e os buracos na contra-argumentação dela. Gente, assim, eu era a melhor advogada do mundo. E aí, quando eu ia ter a confissão, eu amarelei. O que você falou? Você falou, não quero ouvir, vamos ver um filme. Eu falei, não, eu falei, eu lembro que ficou mudo, dependia da resposta dela, né? Então ficou mudo, nós ficamos mudas as duas. Eu não tirei o olho do olho dela. E quando eu vi que ela ia, sabe quando você vê a linguagem corporal, o olhar? No olhar a confissão já tinha ido, tá? Uhum. No olhar já tinha tudo sido dito. Eu falei, tá bom então. Você já, na real, você deixou ela confessar. Você só não deixou verbalizar, né? Que dor. Babado, que porque pariu. assim, mas tem muitos assuntos bons aqui. A gente vai enlouquecer esta noite. A Mili falou um negócio, cara, que ela já começou errada. Que ela falou assim, eu entro pra ganhar. E aí já não é EDR, cara, porque... A DR, assim, eu amo que o último episódio a gente tava num eixo muito leonino. Agora a gente tá aqui librianas, a gente tá falando de DR, a balança, né? É uma coisa ponderada. E aí, o que é o oposto de Libra? Áries, uma coisa é brigar. Você entrou nesta DR, qual era a sua intenção? Provar que eu estou certa, que eu estou sendo traída. Tá, mas a ideia da DR é... estabelecer aqui uma comunicação, uma harmonia, porque essa relação não está bem e a gente tem que resolver isso. Então, assim, depois que ela dissesse sim, estava caindo de boca em outrem, o que ia acontecer? Então, assim, a DR, ela ficou, Millie ficou ali, ó, como é que é aquele filme de James Bond, ela tinha provas, ela tinha tudo, pensou nisso tudo, mas pensou em como conduzir na consequência dessa conversa. Entendeu? Tipo assim, ia ser o quê? Porque quando você entra realmente pra provar que tava certa, você não vai ganhar. É como diz a Dilma, né? Quem ganhar vai perder, não vai perder, não vai ganhar, não vai perder. Eu não sei essa frase dela, mas Nem todo ela mundo sabe. aí acaba com todo mundo vai perder, entendeu? Mas tudo bem, assim, dá pra... Ok, percebi isso. Vou ter que falar uma hora isso. Porque no fundo, quando você recua, é porque nem você queria lidar com essa informação, né? Então, Nossa, assim, cara. eu acho. É foda, mas eu acho muito bom essa questão da DR consigo mesma, porque eu acho que essa é a DR mais importante, assim, e mais difícil que a gente tem. Porque antes de entrar em qualquer DR, o que eu acho mais fundamental, você não pode... Se você entrar numa DR sem ter uma DR com você mesma, você já tá numa situação muito complicada, né? Porque a DR serve pra quê? Pra estabelecer limite, intenção, expectativa, né? E aí, se você não sabe direito o que você quer, o que você sente, o que você precisa, né? Até onde você tá disposta a ceder... Aí é caos na terra, entendeu? Tipo, tu vai chegar pra pessoa e vai falar assim, não gostei daquele seu comentário. Aí a pessoa vai responder, tá, não gostou por quê? Foi por causa do tom? Foi por causa do conteúdo? Foi a escolha das palavras? Foi o timing? Aí você vai dizer assim, não sei, não bateu bem. Me deu uma coisa ruim, assim, deu uma coisa aqui no peito. Tipo, porra, se você não consegue nem elaborar com você mesma, como que você vai conseguir elaborar aquilo pra outra pessoa, né? Então, assim, parece que tá jogando pro outro adivinhar, né? Pro outro te dar uma resposta que só você vai saber. Então, assim, não gostei do comentário. Por quê? Porque me deixou insegura. Por quê? Porque, sei lá, tocou num ponto sensível pra mim, que é esse, aquele outro. Sensível por quê? Porque eu tenho esse histórico aqui. Então, assim, se você se conhecer, vai ser melhor na hora de você se comunicar e de você estabelecer um limite. Porque aí você diz, não, então fica atento a isso, porque você fala de um jeito, parece que você esquece que eu tenho essa questão aqui. Então é meio que isso, se a gente não se conhece, não sabe o que quer e porque quer, não sabe o que não quer e porque não quer, é um delírio achar que a outra pessoa vai saber, né? Que ela que vai resolver o problema pra você, né? Então essa primeira DR interna,
de tu contigo mesma, pra mim é a mais importante, porque é aí que você toma as decisões. Tipo, eu quero ficar, mas não desse jeito. Isso é uma decisão, né? Você não sabe como exatamente aquela conversa vai acabar, mas você já estabeleceu o seu limite ali. E não é sobre ser cabeça dura, sobre já entrar na conversa irredutível Não, você tá até aberta a ceder, a ouvir, a se adaptar até certo ponto. Passou daquele ponto, meu irmão, não tem como, porque aí não é justo com você. Eu acho que tem. Tava pensando aqui, né? Fui passando um filminho das DRs da minha vida. Aí eu lembrei de situações assim que são bem diferentes, né? A DR, que é muito importante para construir a relação, que você senta para conversar com a pessoa e vocês constroem juntos uma relação, é importante conversar. E aí eu acho que a maturidade me trouxe essa sensibilidade e inteligência de procurar homens que estão disponíveis para essa conversa, porque eu já namorei vários que não estavam, e hoje em dia eu tenho horror desses homens. Então, hoje em dia, se eu sinto que não dá muito para conversar sobre o que está acontecendo, me dá até eu perco meio tesão, sabe? O meu tesão hoje em dia tá em, caramba, a gente realmente conversou sobre aquilo e não precisa nem ser que... Pode ser que eu tenha até mudar de ideia, né? Acho que no fundo a gente sempre chega para ganhar, né? Senão a gente não chega muito no calor, assim. Eu chego sempre porque, né? Pra ganhar, chego. Que loucura. Não, eu chego um pouco para ganhar, mas muitas vezes eu fico feliz de perder. Essa que é a questão do amor. É né? isso, Tati, é isso. Eu fico feliz de mudar de opinião, eu fico feliz quando a pessoa que eu amo ganha de mim, porque eu falo, é por isso que eu amo ela. E que legal que... Eu prefiro estar errada do que a pessoa que eu amo estar errada, porque aí meio que renova os votos com ela e aí eu me entendo comigo. Mas tem algumas DRs que não servem para nada. E hoje em dia, aos 46, eu fujo de pessoas assim. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um namorado ali, que foi um namorado que eu fui extremamente apaixonada quando eu tinha 24, 25 anos, que até hoje me marca como... acho que nunca eu sofri tanto como eu sofri nessa idade por este jovem. Nem foi, acho que o cara que eu mais fui apaixonada, não, porque eu amei muito depois dele, mas eu não lembro de ter sofrido igual. Até porque nessa idade marca a gente como... Foi uma dor inaugural, né, Tati? Uma dor inaugural. Eu nunca tinha sofrido antes, eu tinha sofrido a morte do meu avô, mas... Assim, ele foi a dor inaugural no quesito romance, né? E tinha uma coisa que era posta ali, era muito óbvia, que era, eu gostava mais dele do que ele gostava de mim. E não existe DR pra isso. Você não briga com a pessoa pra ela gostar mais de você. E eu ficava brigando. É uma coisa que eu jamais faria na minha idade. Né? Porque é isso. Era claro que ele gostava muito de mim, eu não tenho dúvida. Mas eu tinha uma coisa enlouquecida, ensandecida. Porque não era só ele, era tudo. Era o primeiro amor, era tudo que ele representava. Era 1000 coisas que depois na terapia eu fui desmembrando, assim, né? Então imagina, ele era o bonitão, ele já tinha 30, mas ele claramente tinha sido o bonitão do colégio, o bonitão da faculdade. O cara que nunca me olhou. Eu sempre fui a esquisita do colégio, do ginásio, da faculdade. Então, de repente, pela primeira vez na vida, eu tinha pegado o cara que me esnobou desde os meus 12 anos. Então, isso tinha um poder simbólico, que aos 24 anos você enlouquece. Ele era bem sucedido, eu era uma estagiária começando a vida, e da profissão, ele tinha a profissão que eu tinha na época, então eu também tinha uma coisa de me espelhar nele, era muita coisa, né? E então eu fazia DRs infinitas de eu gosto mais de você do que você de mim. E ele falava, não, eu gosto igual. É o tipo de DR que não se tem. Se você saca que você tá mais na merda que o outro, ou você cai fora, ou você, sei lá, curte enquanto tá rolando. Porque não existe a discussão, puta, eu tô sentindo que você gosta de mim 8.7, eu queria 9.8. E aí eu ficava brigando por isso, sabe? Eu ficava indignada que eu era doente de amor e ele apenas gostava saudavelmente de mim. Então era uma DR que não servia pra nada. O nosso namoro durou acho que 1 ano e meio, foi 1 ano e meio de que a cada 4 dias eu acho que ele gostava bastante de mim, porque imagina aturar uma pessoa 1 ano e meio que faz DR a cada 3 dias, porque quer que o cara goste mais, e ele já gostava, né? E aí eu lembro de uma vez que assim, ele foi me buscar em casa, eu entrei no carro dele e eu comecei a brigar. Aí chegou na porta do prédio dele, eu falei, eu não vou descer.
Me deixa de volta na minha casa. Eu não aguento mais. Aí ele foi, me deixou na porta da minha casa, chegou na porta da minha casa. Então é isso? Então eu vou voltar pra casa. Vamos passar a sexta sozinho. Aí a gente foi pra casa dele. Chegou lá, eu não vou subir. Quem aguenta uma mulher? Só de lembrar já me dá a coceira do sovaco da Manu. Só aos 24, tá? Isso nem aos 26 eu tive coragem de fazer. Eu era louca, ensandecida, de uma paixão assim que nunca mais eu senti, porque não era ele, era uma coisa da idade, era uma coisa de primeiro amor, era um negócio muito estranho. E eram DRs que não serviam pra nada. Mas aí, é porque isso, né? Você era jovem também, já pegando um exemplo inaugural, né? Ela inexperiente ainda no cruel jogo do amor. Acho que foi o segundo cara que eu transei na vida, sendo que o primeiro foi um sexo horrível. Então eu enlouqueci. Acabou. Mas isso aí também é falta de DR para consigos. Porque... para consigos. Você tá ali no banho, ó, cara, eu já entendi. Ele não gosta de mim o quanto eu gosto dele. Vou terminar? Não sei se quero, pois gosto dele, não quero abrir mão dele. Então vou aceitar como é. Acho que eu vou ser mais feliz assim. Já tava um banho... Você já tava, mas não é, muita intensidade. Aos 24 é impossível. Eu também, mas eu também era bem assim, porque a gente tá lidando com coisa nova, né? E a gente, é isso, a gente não quer olhar as coisas e acha que o outro vai trazer a resposta pra gente. Porque tem uma esperança ali de tirar do outro alguma coisa que a gente já viu, é quando a DR é desnecessária, quando o negócio já tá na cara. A gente já entendeu, a gente já percebeu, mas a gente fica insistindo. Eu tenho uma amiga que tem uma história assim, pavorosa, que é isso, cara. Basicamente, ela tomou um ghosting. E eu tô assim, amiga, o cara seguiu em frente, tudo bem. Vocês não se conheciam há tanto tempo. Não acho que ele deve pra você um memorando nem nada. Acho que o recado tá bem claro, né? E ela foi atrás dele pra perguntar por quê, o que houve, né? E sei lá o que ele falou. Ele falou, perdi a vontade, perdeu. É horrível, por que você vai lá cavar isso? Por quê? Você já tem, vai atrás da humilhação agora. Eu vou atrás da humilhação, eu sempre vou. É o único jeito de parar o meu cérebro. É o único jeito. Nossa, não, eu não faço isso, nunca fiz, jamais. Eu fico eu sozinha com meu orgulho. Nossa, eu não quero saber, eu prefiro as histórias que eu construo na minha cabeça. Mas você sabe que você está falando isso? E eu tive um relacionamento em que eu fui acusada de gostar menos durante o relacionamento inteiro. E não era verdade aquilo. Porque assim, gente, como você faz essa métrica? Como que você faz esse cálculo de quem gosta mais, quem gosta menos? O que é gostar? Então, assim, hoje, olhando esse relacionamento daqui da onde eu tô, eu sei que não era uma questão de quem gostava mais, mas me parecia uma questão de quem estava entrando no relacionamento com um balde maior de carências, buracos, vazios que precisavam ter sido preenchidos, entendeu? E aí, obviamente, o relacionamento sofre, né, gente? Se tem lá alguém que acha que está perdendo numa métrica fictícia que não existe, o relacionamento dá uma desabada, né? Sim. Foi o que aconteceu. Sim, mas você não tinha... Quando ela te acusava de você gostar menos, você pensava de onde ela tá tirando isso? Eu achava que a gente tinha uma maneira diferente de gostar, mas que aquelas discussões estavam levando a gente para um buraco, sabe? Eram gerações diferentes, tinha muita diferença que poderia ter sido benéfica, mas que não foi. E eu acho que também um excesso de DRs afunda, né, gente? Assim, acho que tem uma quantidade, né? Nem muito nem pouco. Muito também. Não, muita DR. Quem ama DR geralmente tá perdido no pagode, né? Porque não. É isso, tem coisas que não se cobram, que não se pedem. Entendeu? Que é tipo isso, gostar mais, gostar menos. Você pode. Assim, demonstrar uma vontade de ser tratada de determinada maneira, apontar um comportamento que acaba gerando climões. Você pode ir por aí, entendeu? Pedir assim, quando você faz isso, eu me sinto assim. Isso é prático, né? Mas aí tem coisas que é você com você mesma. E aí quem ama DR tipo, eu já me relacionei com os dois extremos, e os dois são exaustivos. Quem ama DR e quem odeia, né? Porque
Assim, eu não amo nem odeio, eu não sou fã de DR, mas eu também não sou hater, entendeu? Como diria minha avó, nem for, nem fá, nem Pedro, nem Pedrinho. A DR, você entra numa DR porque você, não é porque você quer, mas porque você precisa, né? Isso. Só que ao mesmo tempo, pensando agora, não é uma obrigação, porque a premissa de uma DR é o fato de que você quer manter aquela pessoa na tua vida, quer ficar bem com ela. Não tô falando agora de DR de término, que essa aí essa aí se eu pudesse não Deus. ter. Cara, eu não entendo. E quem faz DR de término comendo? Por que as pessoas comem? Que isso? Não sei. Não Nunca existe. convida pra uma refeição. Tem a galera que chama pra almoçar pra ter conversa. Pelo amor de Deus. É tipo um convite à má digestão. Não termina devia ter comigo em outro restaurante. nome. DR de término devia ter outro nome, gente. Isso é proibido em restaurante. Proibido. Não, proibido. É porque, não, e a pessoa ainda, isso é cruel, isso é vil, isso é torpe. A pessoa te chama para um lugar público para terminar com você. Nossa, isso. Não, eu sempre falo, vai terminar comigo, vem aqui na minha casa, não me faz sair. Não faz sair, não me faz sair. Eu já não gosto de sair. Aí eu vou sair pra levar um pé na bunda. Sempre que eu sinto que tá um clima estranho, eu falo, vem aqui terminar comigo. Eu não vou aí, eu também não vou em lugar público. Vem aqui, termina comigo na porta, nem entra. Terminar comigo é na minha casa. É na minha casa, eu deitada, já me deixa deitada com meu vaso vagal, com meu sal, a minha água. Já termina eu deitada, com a almofadinha embaixo da perna. E lá fica, né, reprocessando os neurônios ali se regenerando da porrada. Porque DR é isso que a Manu falou, assim, para ser DR, deveria ter o objetivo da boa-fé, de colocar a gente num lugar melhor. Por exemplo, me ocorre agora uma DR que eu tive com a minha mãe. Gente, eu raramente converso coisas sérias com a minha mãe, tá? Mas minha mãe agora tem 88 anos, ela está envelhecendo e tem os flagelos da velhice. O corpo padece, a mente padece. Então, e quando eu vou para São Paulo, eu fico na casa dela. Então, tem um dia a dia entre eu e ela, eu testemunhando e convivendo com a velhice dela. E não faz nem um ano isso, gente. É bem recente mesmo. Ou faz um pouco mais de um ano. Eu fui muito dura, eu estava na sala trabalhando, e eu fui muito dura com ela. Eu falei uma coisa muito dura para ela. E ela começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto ela chorar. Com a mãozinha assim na cara e soluçando. Ai, não. Não, bichinho. Aí ela foi pro quarto. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou ter que ir lá, mas aí eu vou ter que começar uma DR. Como faz uma DR com a mãe? Eu nunca tinha feito isso, sabe? Eu vou lá no quarto, mas a gente vai ter que conversar. O que eu faço? Ela estava num lugar frágil, infantilizado. Quando eu cheguei no quarto, eu pensei, aí eu fiz uma DR comigo mesma e tal, fui. Quando eu cheguei no quarto, ela estava deitada na cama, vendo lá a TV, mas ainda fungante, assim. Aí eu sentei do lado dela e falei, mãe, eu acho que a gente precisa conversar. Uma frase que eu nunca imaginei dizer pra minha mãe, gente. E ela falou, olhou pra mim ainda chorando muito e não falou nada. E a hora que ela fez isso, eu desabei no choro. Quando eu comecei a chorar, a gente finalmente foi pros nossos papéis. Ela voltou a ser mãe e eu voltei a ser filha. Porque estava invertido. Sim. E quando ela me viu frágil, ela pôs a mão no meu joelho e falou, não fica assim. Aí é que eu chorei mais ainda, né? Porque também eu tava querendo a mãe, que há muito tempo eu não via. Sim. E daí a gente teve uma conversa bonita. Ela falou, você me desculpa, eu nunca fui velha antes. E eu falei, mãe, eu nunca tive uma mãe velha antes. Do mesmo jeito que você não tá sabendo ser velha, eu não tô sabendo lidar com a tua velhice. Que lindo. Então a gente vai ter que encontrar um lugar pra gente, mas assim, as duas chorando muito. A Rai, ela só vê Rai, a Rai na TV também, gente, foi assim, realmente um episódio, sabe? De uma comédia italiana. Rai? A Rai é a TV italiana. Ai, TV italiana, sim, entendi. Mas a gente teve essa conversa e nunca mais a gente voltou para esse lugar do se machucar nesse nível, sabe? Foi duro, porque as conversas duras são necessárias, né? Exigiu coragem das duas, mas deslocou a gente para um outro lugar. Eu lembro que eu falei para ela também alguma coisa, ela falou alguma coisa do meu irmão e das minhas irmãs. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa, não são eles que estão aqui, sou eu. Sou eu que estou aqui com você. Não tem ninguém mais aqui com você. Uhum. Agora somos você e eu. Vamos partir desse princípio? Sabe, foi duro, mas foi duro diferente, porque na sala a gente estava meio se agredindo. E quando a gente voltou aos nossos papéis, tudo se encaixou.
E aí a gente pôde ter uma conversa, mas foi uma DR com a minha mãe. Eu tive briguei muito com a minha mãe ao longo da vida, brigo até hoje, mas eu tive uma DR que foi uma DR que mudou completamente a minha relação com ela. E que eu sei que até hoje é uma coisa que dói nela, porque transformou a nossa relação, mudou. Mas que foi fundamental, assim. E foi quando a minha filha nasceu, porque eu acho que até a minha filha nascer, tinha uma coisa da minha mãe ter um poder, assim, uma força sobre mim, assim, que eu... Claro que não se comparava a força que ela tinha sobre mim eu com 5, 10, 15, 20, 30. Foi diminuindo, obviamente, né? Mas que teve uma mudança quando nasceu minha filha, porque quando a minha filha nasceu, a minha mãe, ela entrou numas. Acontece isso com várias mães, né? Ela chegava na minha casa sem avisar. Eu era casada ainda. E ela chegava, um dia tava meu ex-marido de cueca, vendo TV, a minha mãe entrou assim. O porteiro nem avisava, ela só chegava e subia. Porque é a casa da minha neta. Nasceu a minha neta, é a casa da minha neta. Até então era a casa... Ela não fazia isso antes da minha filha nascer. Imagina, tô lá transando com meus maridos, chega minha mãe, entendeu? Imagina, ela avisava. E não é que avisava na portaria, ela ligava antes, falava, posso ir? Ou, sei lá, tá fazendo alguma coisa? Nem ia na minha casa, essa que é a verdade, ela nem ia. Aí, quando nasceu minha filha, ela começou a fazer isso. E aí, um dia... Meu ex-marido falou, sua mãe tem que avisar que vem, né? Porque às vezes, sei lá, tá num horário que a Rita tá dormindo, tá num horário que a gente tá dormindo, porque logo que nasce, puerpério, aquela coisa. E eu conversei com ela, falei, mãe, você pode avisar? Você pode vir, mas você avisa. Posso ir hoje às 3? Ela ficou ofendidíssima que eu falei isso. E naquele dia em que eu pedi isso, ela chegou sem avisar. E proibiu o porteiro de avisar. Então a Rita tinha acabado de dormir, e a gente tinha acabado de deitar na cama para descansar, porque tinha sido aquela noite que eu amamentei a noite inteira. A Rita tinha, sei lá, 2 meses de vida. E a gente escutou a maçanetinha e ela entrando. Cadê minha neta? Eu fui que nem E mulher no puerpério, né? E aí, o que eu entendi naquela hora? Isso tudo, se ela escutar, ela vai ficar puta. Porque ela vai falar, não fiz nada disso. Ela tava disputando comigo um certo lugar ali de quem é aquele neném, né? Ela tava ali, será que minha filha vai dar conta de ser mãe de uma criança? Eu preciso supervisionar, eu preciso estar aqui... E pedindo um limite para você também. Exato, eu acho que ela tava me diminuindo no meu lugar de mãe, né? Assim, eu preciso supervisionar o que essa mulher vai fazer com um neném recém-nascido. Será que minha filha vai dar conta de ser mãe? Quando eu percebi que eu tava sendo... diminuída nesse lugar de mãe, porque a vida inteira eu aceitei ser diminuída em muitos lugares. Aceitei mal menos, né? Porque depois eu dobrava a aposta. Não tô falando da minha mãe, tô falando de tudo, né? Mas assim, a mulher sabe que para suportar alguns lugares, você aceita e depois você vai dobrando a aposta e vai ficando aquele lugar tóxico até uma hora que você se demite. Mas a vida inteira a gente joga com isso, dos ambientes tentando diminuir a gente. Ali foi assim, um negócio assim, cara, como mãe eu não vou ser diminuída. Pode falar que, escreve tal coisa, mas não escreve tal coisa, é escritora disso, mas não é disso, é bonitinha, mas é feia, é inteligentinha, mas é baranga, pode falar o que for, mas no meu lugar de mãe ninguém vai me diminuir. Eu saí que nem uma fera ferida, fui pra cima dela, falei, a minha filha está dormindo, você é muito bem-vinda na minha casa desde que você avise, porque aqui não é a sua casa, ela não é a sua filha, essa não é a sua casa. E ela começou a chorar. Foi horrível. Depois disso, aconteceu mais um monte de coisa, a gente brigou feio, rompeu ali por uns meses, ela ia ver minha filha, eu subia, tinha um apartamento que eu alugava como escritório, ela ia ver minha filha, eu subia para não ver ela, eu fiquei uns 3 meses sem ver minha mãe. Foi a única vez que isso aconteceu. Ali teve um rompimento. Não foi uma DR porque ela não falou, né? Ela só catou uma bolsa minha, jogou na parede, sei lá, foi um negócio meio esquisito. Mas ali foi muito importante, muito importante. Eu senti que, assim, isso acho que é uma coisa que dói nela até hoje, porque foi um momento em que eu falei, se for esse tipo de avó que você quer ser, ou mãe, ou presença, não será, entendeu? Tirei ela de algum lugar que para ela era fundante, né? Um lugar de mandar. Sim. Mas para mim foi fundamental, porque ali eu senti, essa casa é minha, essa filha é minha, se existia ainda uns 5% de dúvida,
naquele momento não existiu mais, sabe? Mas assim, a minha mãe é maravilhosa, tá? Que eu resolvi abrir 15 minutos aqui de programa pra falar de 3 vezes em que mamãe errou. Mas ela Não, ela é acertou maravilhosa, muito. mas ela é um ser humano, né? Ela é um ser humano, exatamente. Ela é um Sim, ser humano. e tem uma coisa que também que a gente fala, não, DR, eu vou sentar, eu vou conversar e vou explicar com muita calma e vai dar tudo Eu vou certo. falar bem devagar. Cara, eu vou, e eu tô, assim, eu tenho razão, eu tenho a lógica a meu favor. E Isso. aí não funciona. Aí a gente precisa do outro lado da moeda, Ares. Aí tem que partir pro pau, meu irmão. A Ô, briga. Manu, Fala, não, é só fala. porque é uma interrupção que eu acho que vai fazer sentido. Porque assim, nós três escrevemos diálogos. Então, antes da gente entrar numa DR, a gente já escreveu o diálogo da DR na Claro. nossa cabeça. Eu já tenho o Não, filme meu inteiro. irmão, eu tô sempre assim, eu sou roteirista, porra. Eu tive Tu um namorado acha que falava pra mesmo? mim: você é melhor de briga, pelo amor de Deus, você vai brigar melhor. Ele sempre falava, ele ficava desesperado. E ele era Nossa. roteirista também. Mas A ele concluía que eu era melhor roteirista. A gente nasceu pra isso, entendeu? E aí a gente chega galudésima, falando, cara, eu vou lacrar, eu vou me colocar aqui, eu vou me fazer entender e vamos resolver. Só que de vez em quando é isso, tem que soltar uns cachorros pra pessoa entender. Mas faz parte da natureza humana. Nem sempre Claro. o diálogo vai funcionar, às vezes tem que explodir. Tanto que, assim, até porque a explosão vem quando você percebeu que o diálogo já não era possível, né? Você tentou falar na moralzinha pra caramba. Não funcionou, então, assim, sempre que eu me vejo num lugar de, tipo assim, ai, é isso, né? Chega pra lá numa pessoa, bloquear uma pessoa. Eu faço isso com uma consciência muito limpa de... As pessoas às vezes ficam querendo dizer, não, porque aí bloquear e aí brigar, você que fica de descontrolado e você que paga de não sei o quê. Falei, gente, a pessoa sabe o que ela fez. Ela sabe. Você não precisa ficar lembrando ela. Você já falou várias vezes... Não funcionou. Não é falar, assim, você já falou com todas as palavras, com todas as entonações. Tem uma hora que é, assim, você tem que partir pro lado Marte, né? Você tem que partir pra guerra, pro corte. Não tem jeito. E assim, eu já estabilizei, curiosamente, como aconteceu com Tati, e até mesmo a explosão ali da Milly com a mãe dela, tipo, esse tipo de coisa, ele ajuda a resolver, né? Porque Sim. é aquele A sentimento explosão... que transborda. Então, É. não é que vai ser sempre organizado, sabe? Que a gente vai resolver as coisas. Não é. Nunca é, porque primeiro a outra pessoa não veio no ensaio do diálogo que a gente escreveu na nossa cabeça, né? E ela vai ter um outro ponto de vista, ela vai contar uma outra história. Então a gente vai ter que improvisar. E às vezes, no meio de uma DR, eu falo, gente, essa pessoa tá ganhando. Até hoje eu faço isso. Eu faço Tá também. ganhando, cara. Não, eu sou igualzinha. Eu fico, ai meu Deus do céu, tá 5-4 pra pessoa. Eu preciso pelo menos empatar. Eu sou igual. Preciso me puxar, agora eu preciso me puxar. Mas a questão é assim, eu casei com poucas mulheres, mas assim, elas eram sempre muito inteligentes, né? Então é um problema ter uma DR assim, com pessoas que associam ideias muito rapidamente, né? Mas eu ia falar duas coisas agora. A segunda coisa é que eu acho também que você ser capaz de ter uma DR não explosiva, às vezes ela vai ser explosiva, né, gente? Se não machucar ninguém, tá tudo certo, assim, às vezes a gente vai perder mesmo o tom, né? Mas você conseguir ter uma DR não explosiva é um sinal de maturidade. Assim, nós três já tivemos, gente, e eu dou nota 10 pra gente. Sim. Sabe? A gente já chegou e conversou sobre o futuro desse programa, do que a gente quer. Estamos indo benzão. Nossa, gente, eu tô assim, vocês me ensinam, vocês me amadurecem, eu aprendo com vocês, sabe? É muito bonito. Que era o que não acontecia no outro podcast que eu tinha, porque o que acontecia é que falavam entre si, não falavam comigo. Aí não é DR, né, meus bens? Meus amores. Não, aí... Exato. Não, e tem que ter, assim, tem que ter boa fé, tem que ter amor, tem que ter respeito, mesmo se for ter briga. Então, eu acho que o ambiente profissional também propicia algumas DRs, assim. Uma vez eu conversando com uma mulher de RH, e ela falou uma coisa que me deixou um pouco deslocada, porque ela falou assim, Milly, homens entram aqui e dizem exatamente o que eles querem para a carreira deles. Mulheres não.
Mulheres acham que se elas fizerem tudo bem direitinho, a promoção vem. Ou que a gente aqui vai saber o que elas querem. Não, é preciso ser dito. As Nossa, coisas precisam isso ser é muito faladas. Isso é muito bom, porque a gente não tem isso. Eu sempre achei na minha vida que se eu trabalhasse direitinho, com responsabilidade, fizesse bem, eu ia ter as promoções, que nunca vieram. Então, mas talvez porque eu tenha deixado de me bater na porta e falar assim, é isso que eu quero. Tô pronta. Agora eu quero ir para lá. Essa é a minha visão. É claro que a gente é educada para a gente não ter isso, né? A gente é educada para não falar, para aceitar, para se diminuir. É um exercício. Mas é um exercício que precisa ser feito. A gente pode, profissionalmente, também bater, ligar para o chefe e falar, olha, eu tô achando que quero isso, quero aquilo. Pode não vir, mas você se colocou. Mas sabe um problema que eu tenho, que talvez vocês tenham, por serem escritoras também? Às vezes eu fico com preguiça da DR e eu faço uma crônica. Aí a crônica tem tudo que eu queria ter falado para a pessoa, mas tá no jornal, em vez de eu ter ligado para a pessoa. Eu meio vivo disso, na verdade. A pessoa fica puta. A pessoa descobre tudo que eu queria falar porque ela compra o jornal na sexta-feira e não porque... Geralmente, na maioria das vezes, eu tentei falar e a pessoa não ouviu, aí virou a crônica. Essa é a verdade. Eu tento antes falar. Mas chega uma hora que eu falo, puta, precisa sair, a pessoa não vai me ouvir, aí eu faço virar a crônica. E aí dói muito porque vem aqui 1000 mulheres falando, te entendo, concordo com você. Aí o cara fala, nossa, ainda vem com... plateia, sim, sabe? Um exército. Vem um exército. Isso é uma coisa que eu faço muito. Mas é legítimo, eu acho legítimo. Cada um processa do seu jeitinho, né? Mas é bem ou mal, só que não deixa de ser, de certa forma, um monólogo. Mas a pessoa perdeu de WO, porque... Ela nem foi. Você falou, vamos resolver aqui. Não resolveu. Aí você foi lá resolver a sua escrita ao vivaço pra galera, assim. Mas tem uma coisa também que eu percebo que o relacionamento acabou. Quando a pessoa quer ter a DR, eu falo, puta, sim. Eu vou dormir. Uau. Eu não vou ter a DR, querer. não. Quem não Nossa, quer, não querer a DR. Puta, que preguiça. Porque, sei lá o que a pessoa quer falar. É porque você já tá assim... Ou porque a DR não precisa existir, você vê que a pessoa tá pirando ali, aí você deixa ela pirar sozinha. Ou porque até precisaria, mas... que saco. Mas olha, quando todas as vezes que eu evitei DRs, e foram realmente muitas vezes na minha vida, eu acho, isso eu tô pensando agora em voz alta, tá, gente? Eu acho que veio de um lugar narcísico meu, de achar que a pessoa não ia me deixar, sabe? Ganhar. Entendi. A pessoa te ama tanto que vai continuar com você. Entendi. Pode ser que venha daí também. Tá, não precisa, quer dizer, não tem nada... Eu não preciso me esforçar, gente. Não precisa ser ajustado. Porque assim, a DR, esse é o problema, né? Isso que é a parte chata, a relação. Você olha para um espelho. Então você quer dizer, não, mas você também é assim, você é assado. E quando a pessoa fala, mas você faz isso, você faz aquilo, e aí ela aponta comportamentos que assim, você não estava afim de olhar para aquilo, você não estava afim de falar sobre aquilo, você não estava afim de investigar porque você se comporta daquela maneira, você não estava afim, né? Então assim, às vezes eu acho que é um momento também ali da personalidade da pessoa, da fase de amadurecimento dela ali, que ela evita a DR porque ela não tá afim de encarar ali uns demoninhos dela. Ela tá num momento, né? Mas também tem uma coisa de, assim, todas as vezes que eu falei, cara, não quero essa DR, meu Deus do céu, eu prefiro estar fazendo qualquer coisa, tipo assim, tirando os pelos do meu cu com uma pinça, do que tá tendo essa conversa aqui com essa pessoa. E aí eu falo, acabou. Porque eu não quero resolver. Eu não quero resolver. Eu lembro de uma época que eu fiquei meses pra terminar com uma pessoa. Eu chegava na terapia, falava assim, eu não estou com um cronograma agora pra resolver isso, entendeu? Eu vou entregar um argumento, aí daqui a pouco eu vou ter que fazer uma consultoria. Isso. Tipo, esse fim de semana, eu tô no argumento. Aí vai começar na segunda, já vai entrar aquele outro trabalho. Isso. Não. Tô sem agenda. Nossa. E aí veio do nada, veio no rompante, porque eu tava tentando encaixar... E aí uma hora veio, mas assim... Eu uma vez mandei um e-mail, já tinha terminado um namoro há 1 ano, mas eu não conseguia perdoar a pessoa, essas coisas que a gente quer entender. Eu sou que nem a sua amiga, que
quer entender, vai atrás da pessoa para entender. Eu sou assim. Quando mexe comigo, né? Porque assim, nem tudo mexe comigo, mas quando uma caceta de um negócio mexe comigo, eu encasqueto anos com aquilo. E aí mandei um e-mail 1 ano depois, com tudo que tinha me magoado, tal. O cara só respondeu assim: cara, você tem pontos aqui que eu perderia horas te explicando que você tá errada, mas pra quê? A gente não tá mais junto. Eu achei tão escroto, mas ele não deixa de estar certo, né? Pra quê? Ele falou, pra que a gente vai ter uma DR? Já acabou, né? Claro. Assim, a minha vontade é abrir 86 janelas aqui, porque assim, eu mexi com tudo aquilo de novo, né? Ele já queria se defender, mas ele falou, cara, pra quê? Ele falou, se você quiser encontrar... Na verdade, ele foi correto, assim. É que eu ainda gostava dele, então doeu muito. Ele falou assim, se você quiser encontrar pra gente discutir isso tudo, porque você quer ser minha amiga... Agora, se você quiser encontrar para discutir isso tudo, porque você acha que a gente vai voltar, a gente não vai voltar, já acabou faz 1 ano, entendeu? E eu, na época, eu não queria ser amiga, tava ainda muito mexida, mas ele tava certo. Para que vai entrar na discussão? Já acabou, né? Acabou. Cara, DR póstuma, você só entra não. quando você tem algo para falar. Você nunca entra numa que ficou entalado na sua garganta, né, que você não falou e você não endereçou e você sente que você precisa expressar aquilo. Para isso você entra na DR póstuma. Se você estiver esperando uma resposta, se você estiver ávida por ouvir algo, né, dessa pessoa, você ainda está numa relação de dependência com ela. Exato, que é o que eu tava. Que é o que eu tava. Ele falou, você quer discutir isso tudo na amizade? Eu falei, enfia essa amizade no mesmo cu que ela vai depilar com pinça. Não, mas gente, aí ele deu uma resposta muito boa. Não ir atrás. Não, ele foi bem, assim, foi respeitoso, mas não quero saber não quero entender porra nenhuma depois que acabou. Eu tenho e DR com pessoas que não são aptas a entrar em DR. Então, por exemplo, a minha filha, quando tinha, agora ela com quase 8, a gente tem DRzinhas. Mas quando ela tinha DRzinhas, né? Porque agora ela com 8, ela consegue entrar em DRzinhas. Mas às vezes ela com 3, eu tentava entrar em DR. Aí um dia meu analista falou um negócio que eu nunca esqueci. Porque eu acho que eu fui criada, assim, pelos meus pais, pelos meus avós, de um jeito... Não tinha subjetividade. Ninguém estava na psicanálise. Família sem grana da ZL da década de 80, entendeu? Então ninguém falava, mas isso é angústia? O que você quer dizer com este choro e este grito? Por que você está, sei lá, mal, né? Era tipo, come, dorme, caga... Não fique doente, não se machuque, né? E era muito bem cuidada nisso tudo, mas não tinha. Minha mãe até passava noites e noites em claro com as minhas angústias, né? Teve uma paciência desgraçada comigo a vida inteira. Mas não tinha essa troca subjetiva de qual é o seu desejo, quem te magoou na escola, não tinha isso. E minha filha com 3, 4 anos, às vezes eu ficava, me fala, o que é? Qual é esse sentimento? Qual é essa emoção? O que você está sentindo? E ela pegava e dava, às vezes, um tapa no braço, sei lá, o que você, né? Aí um dia eu falei pro meu analista, ele falou, antes de você perguntar o que esse sujeito tá sentindo, você tem que estar ocupada em transformar ela num sujeito. Porque aos 3 anos de idade, você tem que estar atenta ao que ela sente, mas ficar perguntando pra ela, achando que ela vai saber te explicar, ocupe-se de transformá-la num sujeito para depois você perguntar o que esse sujeito sente, né? Uma coisa mais psicanalítica, assim, de ego, de... narcisismo e etc. Mas eu tinha isso, assim, eu tentava entrar em DRzinhas com ela aos 4 anos, era uma loucura. E outro dia eu me peguei tentando explicar, assim, sentei no sofá, olhei pra minha caixa e falei, é o seguinte, eu sei que você tem 3 casas que você vai, a minha, a do meu ex-marido e a da mulher dele. E eu sei que você tá confusa onde faz o cocô e o xixi, mas assim, no meu tapete não rola. E barará, eu pensei, eu tô conversando com a cachorra, tô tendo a DR. Maravilhoso. Eu entro em DR absolutamente sem sentido. Absolutamente. E ó, eu sei que a gente já tá acabando, eu vou terminar do mesmo jeito que eu comecei, com o meu primo Milton. Porque quando ele foi lá me visitar... Primo Milton. Em Los Angeles, eu morava num apartamento, gente, que era quarto e sala, com a minha mulher, ele dormia na sala, era um banheiro só, e homem usando o banheiro, gente, assim, não tava rolando, e ele não falava nunca quando ele ia embora, e eu pensei, eu vou ter que ter uma DR com o meu primo, de 18 anos, né? Aí um dia eu chamei ele, e, assim, ele quebrou a secretária, ele quebrava tudo na casa, ele era muito alto, realmente. Um desespero. E eu amo ele, tá certo? Então, assim, difícil, o que fazer, né? A minha mulher já tava ficando meio puta, mas assim, o que a gente vai fazer?
Aí eu chamei ele para uma DR, falei, Milton, deixa eu te falar, meu amor, o que a gente vai fazer? Mas não tá rolando. E ele era, tipo, ele tava num país estrangeiro, sabe? Tipo, você tem alguma ideia de quando você vai voltar pro Brasil? E ele ficou bonitinho, ele falou assim, não, Mili, mas eu já consegui, eu vou morar agora lá na universidade, numa casa, numa república. Ele já tinha visto que ele tava incomodando, e ele saiu. E ele continuou lá, mas assim, uns 2 meses, e deu tudo certo. Mas eu tive que chamar ele pra uma DR. Essas DRs impensáveis, entendeu? Gente, peraí, o primo Milton falou, tô saindo, ainda ficou mais 8 semanas? É isso que eu quero entender. Não, ficou lá na República. Ah, entendi. Não, é que ele falou, tô saindo. Ele foi da sua casa, ele não ficou mais 8 semanas. Não, e aí ele era muito cativante, ele foi para a República, ele virou, sei lá, o rei da República. Teve uma festa de despedida para ele na República, que eu fui, não, gente, uma festa que eu fui pegar ele para levar para o aeroporto, né? E aí ele falou, quando ele entrou no carro depois da festa, ele falou, vamos rápido, porque eu entupi a privada e eu só consegui, não deu tempo de desentupir, eu só fechei a privada e coloquei assim, don't use. Cara, que personagem, tem que fazer um episódio só pra Primo ele, Milton. cara. Primo Milton é maravilhoso. Primo Milton. Bom, eu queria tanto falar mais de DR, mas deu, né? Deu horário. Só uma última perguntinha, então. Vocês já, com o advento da maturidade dos anos chegando, vocês já entenderam que a gente não pode falar tudo para uma pessoa? Porque eu achava que podia falar tudo. Nossa, 8.000%. Nossa, eu achava muito que podia falar tudo. O que eu destruí de seres humanos. Hoje em dia, nossa senhora, eu seguro uns 40% do que eu queria falar. Não dá pra falar muito. Eu vim equipada de fábrica sabendo que não dá pra falar tudo, mas eu me relacionei durante muito tempo com uma pessoa que achava que dava pra falar tudo. Então, você e ela vieram do mesmo planeta. E tem uma autenticidade que vem com isso, sabe, Tati? No fundo, eu sempre invejei a capacidade dela de ser brutalmente honesta com tudo e com todos. Mas eu não acho que o mundo esteja preparado pra essa honestidade. Não tá, não. Não tá, não. Eu, enfim, também já me relacionei com pessoas assim e nesse lugar até de uma agressividade de falar coisas assim que eu não sabia nem que podia se falar em voz alta para outras pessoas. Isso. E aí, eu sou assim. Eu sempre quando eu vejo, sabe a série que a gente ama, não tem nada a ver, mas o título, I May Destroy You, sabe? Eu sempre, às vezes eu ouvia essa pessoa falando, eu pensava nesse título, porque eu falei, cara, se eu quisesse jogar o mesmo jogo que você, tu ia sair daqui numa cadeira de roda, filho. Tu ia sair numa maca daqui. Mas aí você fica ali bonitinha e tal. Mas em relação a falar tudo, hoje em dia eu já entendi uma coisa também. Quando você descobre que pode falar sobre a sua vulnerabilidade, você fica, né? E você endereça tudo pra você. Nossa, porque isso ativa meus gatilhos e que não sei o quê. Porque quando eu era criança, passei... Aí, cara, tem coisas que são suas, né? Tem coisas que são suas, você não precisa falar tudo. Sabe? Nossa, a sua vulnerabilidade é sua. Eu entrei numa loucura com o meu último namoro, meu ex-namorado, que a gente tinha essa coisa de vamos amadurecer muito juntos. Então, eu falava muito coisas pra ele que eu achava que estavam erradas na vida dele. Ele falava muito pra mim coisas que estavam erradas na minha. E o resultado era assim... Nossa senhora. Eu não consigo nem explicar. Saímos os dois muito destruídos, assim, muito destruídos. E eu nem sei se a gente amadureceu o que a gente achou que ia amadurecer. Porque eram coisas que... Tem coisa que é legal você falar, tem coisa que... Não é precisa. só pra... machuca o outro e não leva a lugar nenhum, assim. Não leva a lugar nenhum. É isso, não leva a lugar nenhum. E depois fica a pior coisa. Esse é um conselho que eu dou para mulheres mais jovens, que não tenham, sei lá, passado por isso 30 vezes como eu passei. Muito pior do que sofrer de saudade, do que sofrer de falta de alguém, do que sofrer de um sonho que não foi até o fim, e sonhos lá, é culpa. Quando acaba a relação, você fala, caralho, eu errei, eu expulsei essa pessoa da minha vida, eu caguei. Isso é uma dor, que daí a gente acha que tá sofrendo, que perdeu o amor da vida, a gente tá sofrendo de ter expulsado alguém da nossa vida. Essa dor, ela é, assim, destruidora. Então... Eu me tornei uma pessoa com muito medo de falar as coisas. E olha que eu nunca tinha tido esse medo. Mas olha, tem uma dor maior do que essa. E que hoje faz 14 anos que eu vivi ela. Que é você errar com alguém e perder a pessoa. Que é a sua mulher que faleceu, né, Mili? Porque aí não... Não tem nem como encontrar para conversar.
sabe, é que a gente dificilmente exerce, assim, mas a consciência de que se você errou com alguém, vai lá e desfaz o erro. Sim. Se você ama essa pessoa. Sim. Porque nada tá dado, a gente pode ir embora amanhã. Sim. Hoje, justamente, 4 de novembro. É hoje? É. Nossa. Eu acho que mesmo que a recepção da outra pessoa não seja boa, ou mesmo que você não escute o que você queria, o ato de poder fazer já tira muita coisa. Já resolve muita coisa. Mas, gente, às vezes não é possível mesmo. Não porque, num caso tão trágico, às vezes a pessoa não tá querendo te ouvir. Às vezes, assim, eu sempre lembro da frase lá do Kiron, do Curador Ferido, tipo assim, o que não tem remédio, o remediado está. Então você não vai repetir aquilo com outras pessoas, porque a culpa, tipo de, ai, nossa, como eu tratei aquela pessoa. Ok, ela vai seguir em frente. Tá, eu tirei aquela pessoa da minha vida. Agora, assim, o que eu posso fazer com isso? Porque eu não posso... eu não controlo aquela pessoa, eu não posso reconquistar aquela pessoa. Às vezes a pessoa morre de fato. Eu tenho uma coisa com... eu tenho um amigo que tem uma questão com o pai morreu, então ele nunca mais vai resolver? Não, assim, aí de novo, DR com você mesma. É a DR que tem que ser feita, né, pô? Sim, mas é difícil mesmo. Essa sensação de que você expulsou alguém da sua vida, ou a sensação de que você não falou tudo e perdeu a pessoa, é bem difícil mesmo. É bem avassaladora. E nesse clima de leveza... de alegria e confusão. De alegria... De descontração. Existe essa palavra? Descontração? Existe. Tá aí uma palavra a ser usada. Temos dicas? Sim, sabe por quê? Eu pensei numa dica e vou fazer uma homenagem a alguém que me disse uma vez uma frase que faz todo sentido. Ela falou assim pra mim: dialogar é escutar, Mili. Eu nunca tinha pensado, sempre que a gente fala em dialogar, a gente pensa, eu vou falar, eu vou dialogar, eu vou falar. Foi a Vera Iaconelli que me disse isso. E ela lançou um livro que é fantástico, gente, é maravilhoso e eu não sei o nome. É o Psicanálise. Chama Análise. Então, vai ser aqui na livro maravilhoso, que eu não sei o nome. O livro Análise. Tá entre os mais vendidos aí do Brasil. Isso, a Vera é incrível. A Vera é incrível. Maravilhosa. Manu não tem dica. Ela já avisou que não tem dica. Eu tô muito ansiosa. Eu não tô nem conseguindo pensar em dica, gente. A minha dica, então, é Vera Iaconelli. Vera Iaconelli, que tem o podcast dela. Isso não é uma sessão de análise, que é maravilhoso, que ela entrevista as pessoas para perguntar a história da família delas. Então, pronto. Dicou na Vera Iaconelli. Sigam e façam e eu assino embaixo. A minha dica também é Vera Iaconelli. Como Vera pessoa. Tudo que aquela mão toca, aquela mente brilhante, aquele coração, você pode ir sem medo. Vera Iaconelli. Então é isso, gente. Semana que vem não teremos Manu, porque Manu estará falando em inglês em Cascais. Philosophically speaking. Philosophically speaking, Aristoteles. É isso, ela levará o seu sovaco para os nossos colonizadores. Mas Tati, estaremos aqui. E Tati e Mili estarão aqui com uma convidada, que ainda vamos ver quem será. Fica aí essa surpresa. Misteriosa. Convidada. Que pode ser um convidado também, né? Vamos deixar o mistério no ar. Então, até semana que vem, gente. Beijo, gente. Boa viagem, Manu. Boa viagem, Manu. Casa. Reparação histérica. Reparação histérica.